Quando eu era pequeno, não se via ninguém falando sobre essa questão gay. Na verdade, toda referência feita sobre o assunto tinha a ver com insultos. Eu me lembro de achar que tinha alguma coisa diferente comigo, algo que não era certo. As crianças do bairro perceberam isso e começaram a me chamar de princesinha, bicha, viado. Ainda assim, aquela tendência continuava. Existe tanta confusão sobre a homossexualidade, até mesmo dentro do cristianismo. Isso porque, por muito tempo, ninguém queria abordar esse tema. Tinha algo faltando durante todos aqueles anos em minha luta e meus estudos. E eu descobri o que era quando comecei a estudar sobre Jesus. Eu falo sobre a minha história hoje porque tem muita gente que chega e diz: olha, eu não sou gay, mas a sua mensagem tocou o meu coração. Quando conto a minha história, eu não quero que as pessoas pensem que é tudo tristeza e dias ruins. Eu tive muitas boas experiências em minha vida. No entanto, houve coisas que aconteceram em minha infância que realmente me desviaram. Quando eu nasci, meu pai tinha grandes planos para mim. Eu era o único menino em meio a 3 irmãs. Quando eu nasci, meu pai ficou tão orgulhoso que decidiu me chamar de Júnior. É por isso que eu me chamo Michael James Jr. E isso não deixa de ser interessante porque, às vezes, eu não gosto do meu nome. Minha mãe biológica tinha alguém da família por perto durante toda a gestação. Naquele tempo, os parentes perguntavam: Jen, você vai ter uma menina ou um menino? E ela dizia: de jeito nenhum vou ter um menino. Eu só quero ter uma menina, e é isso aí. Para ela, não tinha alternativa. Ela estava planejando ter uma menininha. E então, no dia 6 de maio, há muito tempo atrás, eu nasci. Um menino nasceu. Quando eu nasci, eu acabei enfrentando um desafio familiar. Minha irmã e meu irmão já tinham 6 e 8 anos de idade. Meus pais estavam lutando para manter o casamento e eles não estavam planejando mais um filho. Como uma garotinha, minha mãe me ensinava muito sobre Jesus. As histórias me comoviam muito. Eu memorizava livros da Bíblia e folheava muito bem a Bíblia. Citava versos bíblicos com apenas 6 anos. A minha mãe vibrava com aquilo. Você vai ser missionária. Jesus vai fazer coisas maravilhosas através da sua vida, minha filha. E isso me empolgava muito. Eu realmente queria ser uma missionária. O meu pai queria muito que eu jogasse futebol com ele e fizesse todas essas coisas de macho que ele gostava de fazer. Mas tudo que meu pai amava fazer, eu odiava. O que eu gostava mesmo era de brincar de bonecas com as minhas 3 irmãs. Meu pai ficava muito tempo fora de casa. Então, na maior parte do tempo, eu brincava de boneca, vestia as roupinhas das minhas irmãs, da minha mãe. Eu comecei a ter disforia de gênero muito cedo. Os meus tios me adotaram e começaram a ver que tinha umas coisas estranhas acontecendo comigo. Quando eu tinha 3 anos, eu ficava correndo em volta da casa, gritando: não quero ser menino, eu quero ser menina. Coisas assim. Eles então começaram a pensar: uau, mas aonde que nós fomos nos meter? As pessoas não falavam sobre atração pelo mesmo sexo naquela época. Eu sabia que eu seria punido se fosse pego brincando com bonecas.
ou seria ridicularizado pelo meu próprio pai. Eu não podia brincar de bonecas de Barbie com as minhas irmãs. Eu sabia que aquilo não era certo, mas eu não conseguia evitar aquela atração. Eu me lembro de pensar que, se eu era uma menina, eu conseguiria ser melhor do que as minhas irmãs. Quando fui para a escola, eles caçoaram de mim desde o primeiro dia. Hoje eu acho simplesmente incrível eu ter suportado toda a zombaria que fizeram comigo. Até mesmo os meus professores, especialmente o professor de Bíblia, ele encorajava os outros estudantes a zombarem e rirem de mim. Eu jamais poderia imaginar que algo assim pudesse acontecer justamente na aula de Bíblia. A religião deveria ser um abrigo, dar esperança, proteção. Eu me lembro de ir para casa e entrar em meu banheiro e me trancar completamente lá dentro. Eu olhava para o espelho e começava a me dar socos. E eu gritava para Deus dizendo: por que, Deus? Por quê? Por que você criou um menino, sendo que eu tinha que ser menina? Eu tinha apenas 4 anos. Meus pais tiveram 6 filhos. A gente vivia no interior. Os meus pais se mudaram para lá. Eles pensaram que seria um lugar mais seguro para nós. Meu pai era fazendeiro, ele trabalhava com leite. Então, era uma fazenda grande. E foi quando eu ainda era pequeno, aos 4 anos, fui molestado por um funcionário da fazenda. E aquilo me deixou muito confuso. A escola era difícil e nós também tínhamos problemas com outros parentes, sabe? A coisa ficou muito pior quando meu primo começou a abusar de mim. Eu achava que eu não podia contar para ninguém que eu estava sendo violentada. E aquilo continuou por várias férias. Por um longo tempo, a família toda frequentava os mesmos lugares. E ninguém sabia. Aquilo durou entre os meus 7 e 13 anos de idade. E acontecia toda vez que a família se reunia. Várias vezes por ano. E ele me dizia que se eu contasse para alguém, a família ia se despedaçar. Seria um desastre. Tinha uma menina que morava no fim da rua, que era da mesma idade que eu, 7 anos. Ela me introduziu a experiências sexuais. A gente ficava se tocando e, muito rapidamente, aquilo se tornou um vício. Um dia, eu acabei contando aquilo para uma criança mais velha da vizinhança. Eu disse a ela que tinha experiências sexuais com uma amiguinha minha. Mais tarde, ele acabou contando para minha irmã, e minha irmã contou para minha mãe. Mas, ao invés da minha mãe aproveitar aquela situação para sentar comigo e explicar a importância da pureza sexual, eu acho que ela não soube lidar com a situação. Ela e a minha irmã se valeram da situação para zombar de mim. E então eu concluí que não podia contar aquilo para ninguém. Eu não podia confiar em nenhuma pessoa. E eu acabei me fechando. O que aconteceu é que meu pai me dava medo. Quando ele estava em casa, ele gritava e a disciplina dele era abusiva. Ele estava sempre irritado. Meu pai era da marinha. Às vezes ele ficava uns 6 meses fora de casa. Então meu pai nunca estava em casa. E quando estava, era abusivo. Então eu pensei, se isso é ser homem, eu não quero. Eu acho toda criança quer ouvir que foi planejada, que ela foi desejada. Mas a minha mãe era uma pessoa perturbada, raivosa, cheia de mágoa. Ela não queria nem me segurar. A partir do dia em que eu fui molestado, minha mente ficou muito confusa. Eu não entendia direito as coisas. Minha imaginação ficou perturbada, os pensamentos fora de controle. As minhas imaginações e pensamentos eram sempre voltadas para a pessoa que me molestou, que, como eu já disse, era um homem. Foi aquele homem que me introduziu à sexualidade. Ele era minha referência. Como uma criança, meus pais fizeram um ótimo trabalho em me ensinarem o que é certo e errado. Desde pequenininha, os meus pais me disseram que se alguém me tocasse de maneira estranha, era para contar. Mas quando tudo começou, eu era tão pequena que eu não entendia direito o que estava acontecendo. Mas conforme eu crescia,
eu passei a sentir culpa por não ter contado para eles antes. Então eu era culpada. Anos mais tarde eu contei para uma pessoa, mas acabou que não deu em nada. Ninguém me disse sentimos muito ou o que posso fazer para ajudá-la. Mas apenas falhamos como pais. Eu sempre soube, mesmo sendo uma criança, que aquilo foi errado. Mas como vítima, eu não queria revelar o que tinha acontecido. Eu me sentia sujo. Eu sentia que eu havia sido manchado. Daquele dia em diante, eu passei a me sentir muito diferente. Ninguém nunca me molestou. Eu nunca fui espancado, nem nada desse tipo. Mas eu fui negligenciado. Na 7ª série, quando eu tinha 13 anos, eu estava correndo para casa. Eu tropecei, caí e quebrei meu braço. Quando a minha mãe voltou naquela noite e me viu no sofá, ela disse, você vai ficar bem. Provavelmente não quebrou nada. Isso aí não foi nada demais. E daí ela foi embora. O que aconteceu é que nessa noite ela tinha um encontro. E quando voltou no domingo, eu ainda estava no sofá. Eu não culpo a minha mãe. Na verdade, eu não estou mais bravo com ela. Eu acho que, por causa da fragilidade dela, havia um limite naquilo que ela podia me oferecer. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ler a Bíblia e me deparei com textos sobre homossexualidade, que falavam sobre relacionamentos entre homem e homem. Nessa época, bem, não havia um dia sequer em que eu não me atraía pelo mesmo sexo, mas por causa da Bíblia, eu entendi que Deus não concordava com isso. Eu então pensei, mas como? Eu não pedi para nascer assim. Eu me lembro de um amigo com quem praticava luta livre. E em uma noite, a luta se tornou sexual. Eu não sei como chegou naquele ponto, eu não sei como aconteceu direito, mas simplesmente aconteceu. E assim que terminamos o ato, eu fiquei cheio de culpa, de autocondenação. E eu percebi que eu realmente era tudo aquilo de que meus amigos me xingavam durante toda a minha infância. De maricas, bicha, viado, homo, gay. Crescer tendo atração por homens, ao invés de mulheres, era algo com que eu não sabia lidar. Eu não sentia que podia falar sobre aquilo com alguém. E eu não me compreendia. Eu tinha vergonha de compartilhar o que eu sentia com qualquer outra pessoa. Eu achava que era a única pessoa do mundo que sentia aquelas coisas. Eu acho que qualquer menino ou menina, naquela época que se sentia assim, também achavam serem os únicos, porque não se falava sobre isso com ninguém. Eu cresci com uma bagunça emocional dentro de mim. E isso acabou inflamando. Como uma farpa na pele. Uma hora vai inflamar, cedo ou tarde. E vários anos mais tarde, foi isso que acabou acontecendo. Eu acabei conhecendo o cara que chegou pra mim dizendo que eu era gay. E eu disse, eu sou o quê? O que você disse? Você é gay, ele disse. E eu, o que é isso? Isso foi na época que o termo gay ainda estava crescendo. E ele disse, você gosta de homens, não é? Você é gay? Eu sou gay. Eu saio com outros caras gays na faculdade. Mas a igreja quer nos convencer de que a homossexualidade é errada. E esse foi o fim da conversa. Ele não tinha mais nada a dizer. Eu cresci como um membro muito ativo dentro da igreja. E lá ninguém falava sobre homossexualidade. A primeira vez que eu fui introduzido a essa questão foi através de uma publicação na revista Time. Naquela ocasião, eu estava na biblioteca da faculdade. Eu havia ido para lá para estudar teologia. E quando eu vi aquela revista e a história da capa, fiquei fascinado pela fotografia da capa daquela revista. Porque até aquele momento eu me sentia sozinho. Não podia compartilhar com ninguém a minha confusão mental. Eu não conhecia ninguém que era gay. Eu me lembro dos meus pais, de vez em quando, se referirem a algumas pessoas como aquele lá, daquele jeito, sabe?
A gente desconfiava que eles estavam falando sobre alguém com uma tendência homossexual ou tentação, mas a explicação nunca avançava. Ninguém entrava em detalhes. Eu achava que tinha nascido bissexual. Pensava que tinha nascido gay. Que aquela atração sempre esteve lá dentro de mim. Eu achava que nunca poderia ser cristã. E isso me afastou muito de Deus. Já que eu nasci lésbica, e lesbianismo é pecado, e o resultado do pecado é a morte, então por que entrar numa religião que vai me dizer que eu vou morrer por ser o que sou? Quando eu finalmente saí do armário, meus pais me expulsaram de casa por uma semana. Mas depois eles me ligaram e disseram: "Cadê você?" Eu disse: "Posso voltar? Ou preciso procurar uma casa nova?" Eles disseram: Não, por favor, volte." Minha mãe, muito religiosa, só chorava. Ela implorava para eu não ser isso. Abria a Bíblia na minha frente, dizendo: "Olha, Jesus não quer que você seja assim. Você não vai para o céu se continuar desse jeito, filha." Eu aprendi que tinha que ser uma pessoa boa. Então eu arrumei uma namorada e comecei a orar a Deus pedindo para ele me fazer hétero. Eu não queria ser homossexual. Eu queria casar, ter uma família. Eu então acabei indo para o exército. E, como você pode imaginar, os meus sentimentos ficaram uma bagunça. Eu não tinha ideia de como lidar com aquela situação e, ao mesmo tempo, manter a minha espiritualidade. Eu era um cristão, eu queria ser cristão, eu queria estar certo com Deus. Eu achava que, se eu me casasse, tudo iria se resolver. Ainda assim, as coisas só pioraram. O casamento pareceu funcionar por um tempo, mas então eu percebi que havia cometido um grande erro. A mulher que se casou comigo, mais cedo ou mais tarde, iria se desapontar comigo. Eu orei dizendo: "Senhor, eu não quero mais viver. Eu não quero continuar vivendo assim. Se o meu relacionamento com Deus seria daquela maneira, era melhor eu morrer." Eu não queria ter uma vida sofrida, mas Deus não tirou minha vida. Depois eu fiquei com um grande ressentimento, porque concluí que Deus era como meu pai. Afinal, na Bíblia, Deus é chamado de nosso pai, e eu já tinha um pai. Eles então deviam ser iguais. Se Deus não me deu ouvidos, então ele devia ser igual ao meu pai, indiferente, arbitrário. Hoje ele se importa, amanhã não. E assim eu concluí que ou eu não era digno do tempo de Deus, ou ele não se importava comigo mesmo. Após começar a ser violentada, eu fui de apaixonada por Jesus para por que ele não está aqui? Por que ele não fez nada para impedir isso? Eu ficava chorando na minha cama durante a noite por causa dessas coisas e não conseguia mais ouvir Jesus. Para onde ele foi? Então eu pensei, na minha cabecinha de criança, que Jesus estava bravo comigo. Será que esse é um Deus diferente daquele que me ensinaram quando criança? A vida já não era mais só borboletas. Eu via que coisas horríveis aconteciam com as pessoas no mundo. E ainda é difícil entender por que coisas assim acontecem com criancinhas de 7 anos. Eu decidi que tinha que ser honesto com a minha mulher. Eu contei tudo a ela. Naturalmente, ela ficou devastada. Nós tínhamos 2 filhos, que eram muito pequenos ainda. Mas, por me amar tanto e ser cristã, a minha esposa estava disposta a me perdoar. Ela estava disposta a lutar comigo. Ela queria ficar comigo, me acompanhar no aconselhamento, para ver se o casamento continuava. Os pastores e os demais membros da igreja também diziam à minha esposa para se divorciar de mim e continuar a vida dela. Esse cara aí não vai mudar nunca. Aquilo realmente me magoou e me deixou muito nervoso. Eu mesmo já pensava isso, mas ouvir isso de profissionais e membros realmente me magoou demais e criou em mim um sentimento contra a igreja e o próprio Deus. A Bíblia encara a homossexualidade como sendo uma abominação. Eu dizia: como assim? Você me criou desse jeito, eu não pedi pra ser assim, isso não é justo. Eu não escolhi isso, eu não queria ser desse jeito. E mesmo eu não querendo ser isso, mesmo tendo pedido pro Senhor me fazer diferente, nada aconteceu. Então eu sou assim mesmo. Ponto final. Finalmente, eu acabei desistindo.
eu parei de lutar contra aquela tendência. Parei de orar sobre isso. Por tanto tempo eu orei pedindo a Deus para tirar aquilo de mim, mas Ele não tirou. Pelo fato de continuar tendo todos aqueles pensamentos e desejos incontroláveis, eu finalmente decidi que eu era daquele jeito. Finalmente, eu decidi aceitar quem eu era e parar de lutar. O meu casamento acabou de forma devastadora e eu entrei com tudo no estilo de vida gay. Para mim, não tinha mais volta. Eu não queria ser gay, mas eu pensava que não tinha escolha. Só estava aceitando quem eu era. Eu simplesmente tinha que aceitar aquilo, e as outras pessoas também, porque eu não tinha respostas. O que acontece quando não conversamos sobre as coisas? Por exemplo, pornografia? Ou comer demais? Sobre tudo aquilo que Satanás coloca bem na nossa frente. E o pior é que ele tem um pecado especial para cada um de nós. Quando você para pensar, enquanto ele puder continuar te enganando com os seus sentimentos, você se convence daquilo e passa a pensar que aquilo é a verdade. E foi assim que eu acreditei naquele meu amigo. Eu me convenci que eu era gay, que Deus não era pra mim, e é isso aí. Eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente desisti. Eu desisti do cristianismo. Desisti de me relacionar com Deus. E eu abracei totalmente a comunidade gay e tudo o que ela tinha a me oferecer. Um dia meu pai se sentou comigo e disse: Daniele, se você for diferente da maioria das pessoas, tá tudo bem. E, sabe, na verdade, tá tudo bem se você é única. Não importa quem você seja, eu vou continuar te amando. Ele não disse: Daniele, tá tudo bem se você é gay, tá? Mas nós dois sabíamos que era isso que estava acontecendo. Então, eu pensei: uau, tá bom. Eu não vou mais me segurar. Não apenas sexualmente, mas com relação a qualquer coisa que estava dentro de mim. Minha irmã saiu de Ohio para vir morar comigo. Eu me lembro de dizer a ela que eu era gay. Ela não tinha ideia. E eu fiquei surpreso, porque depois de tantos anos brincando de bonecas, me vestindo de mulher, nunca tivesse passado pela cabeça dela que eu era gay. Ela ficou chocada, mas muito gentil. Quando eu era criança, eu era muito próxima de minha mãe. Para mim, a minha mãe era perfeita. Conforme eu fui crescendo e conhecendo outras pessoas e vendo que eu não podia confiar em ninguém, eu me afastei de todo mundo, até minha mãe. Eu não tinha razão para aquilo, mas eu achava que se ninguém entendia onde eu estava, por que minha mãe entenderia? Eu decidi dar uma chance ao cristianismo, sabe? Eu comecei a ler a Bíblia e tentar me aproximar de Deus. Eu comecei a ir à igreja e encontrei alguém em quem confiava. Eu queria achar um equilíbrio. Eu tentava trilhar meu próprio caminho, tentando encaixar Deus nele de alguma maneira. Mas chegou uma hora que eu disse: não dá, eu não consigo ser cristã. Por isso estou deprimida. A Bíblia me diz para ser uma pessoa que eu não sou. Eu não consigo. Já tentei muitas vezes, mas não deu certo. É por isso que eu tô tão deprimida. Eu queria ser uma boa pessoa e fazer boas escolhas, mas eu sempre tomei as escolhas erradas e nunca fui uma boa pessoa. Eu então comecei esse dilema, essa luta. Quem sou eu? Quem eu deveria ser? Aí eu comecei a realmente me tornar uma pessoa mais extravagante. No meu vestir, na minha maquiagem. Se eu caminhar na rua, uma criancinha olhasse pra mim e se assustasse, pra mim aquele tinha sido um ótimo dia. Quando eu me joguei na vida homossexual, senti um grande alívio porque eu não tinha mais que lutar. Eu estava livre, mas eu sabia que biblicamente aquilo tudo era errado. Eu conhecia muito bem os textos bíblicos, mas eu tinha desistido. Assim, por quase 40 anos, eu vivi imerso na cultura gay. Eu contei aos meus pais, eu contei pra todo mundo que eu era gay, pra ninguém ter dúvidas. A minha vida virou uma vida de promiscuidade. E eu sei que tem muita gente que não vive assim. Sei que muita gente se apaixona por apenas uma pessoa.
e acabam vivendo com ela por 25, 30 anos e, segundo elas, vivem um relacionamento monogâmico. Bem, é nisso que elas acreditam, mas o fato é que eu dormi com namorados de vários homens. Eu costumava frequentar muito as academias. Era um dos melhores lugares que tinha para encontrar homens. Também acontecia muito na sauna. E às vezes eu tinha relações 3 vezes por dia com pessoas diferentes. E isso umas 4 vezes por semana. E foram 20 anos assim. Bem, eu vivi essa vida por anos, mas de repente, algo começou a se alastrar por toda a comunidade, algo assustador. AIDS. De repente, meus amigos mais próximos começaram a morrer. Eu tinha apenas 30 anos quando isso começou a acontecer. Eu liguei para os meus pais e comecei a perguntar: por quê? Por que isso está acontecendo? Vocês têm 50 anos e nenhum amigo de vocês já morreu. Por que isso está acontecendo ao meu redor? Os meus amigos começaram a morrer como se fossem moscas. Eu fiz sexo com pessoas que morreram apenas 3 meses depois. Eu sabia que eu estava brincando com fogo, mas eu não conseguia parar. O meu vício continuava me puxando cada vez mais fundo e mais fundo. Não importa o quão mal eu me sentisse depois do ato, eu simplesmente não conseguia parar. Eu não estou contando isso hoje na intenção de dizer que toda vida gay é dessa maneira. Existem muitas variações. Todos sabem que os heterossexuais também são cheios de problemas. A verdade é que estamos todos encrencados se não olharmos para o único que pode nos trazer a cura. Eu queria ser amado. Era tudo que importava para mim. Eu encontrei um cara muito legal. Ele era forte, olho azul, milionário, tinha uma Mercedes conversível, uma mansão com piscina, e eu pensava, uau, parece que eu cheguei lá. Tenho tudo o que quero. Mas eu comecei a pensar, será que isso é tudo? Eu me lembro de estar aos finais de semana com meu namorado, em frente à piscina da casa dele, pensando comigo mesmo, eu tenho tudo que o mundo julga ser valioso, mas é só isso? Eu achava estar experimentando um grande nível de liberdade ao fazer as coisas que eu estava fazendo, o jeito que eu estava vivendo. Você sabe, sair por aí, fazer minhas escolhas. Eu sempre tive esse ímpeto por querer algo maior, algo mais radical, algo mais extremo, algo que me satisfizesse mais, que me completasse. Se o que eu estou buscando é me livrar da lei de Deus, porque afinal é um monte de não faça isso, não faça aquilo, mas ainda que eu rejeite essa lei e me jogue com tudo no mundo, isso não me exime dessa lei. Ainda assim, a Bíblia diz que a lei de Deus é a lei da liberdade. Portanto, se eu me livro da lei da liberdade, qual a minha verdadeira situação? Eu tinha 2 irmãs que oravam por mim. Eu nem sei dizer por quanto tempo. Uma delas era muito religiosa, ela vivia lá no Colorado. Já a minha outra irmã, ela vivia na Flórida. Foi ela que trabalhou ao meu lado no meu salão. E ela sempre convidava a mim e os meus namorados para comer com ela nos feriados. Ela nunca me impediu de segurar o meu sobrinho quando ele era um bebê. Eu tinha certeza que ela me amava. Sem dúvida alguma. E elas oravam por mim. Eu acho que a oração é um aspecto muito importante disso. A gente tem que orar pelas pessoas ao invés de apontar os dedos para elas e julgá-las. Na verdade, foi isso que Cristo fez. Ele se misturava às pessoas, ele cuidava das necessidades delas, ganhava a confiança delas e só então elas o seguiam. Desde o primeiro dia, Jesus estava tentando me dizer: Wayne, eu me importo com você. Você é meu. Eu te amo. Mas eu não conseguia ver isso. Eu não acreditava nisso. Eu não parava para ouvi-lo dizer isso. Eu estava sempre ocupado e perturbado com os meus próprios pensamentos. Ele então meio que disse: tudo bem, Wayne. Se você quer seguir por este caminho, você tem o direito de fazê-lo. Mas eu vou continuar indo atrás de você. Sabe por quê? Porque tem gente orando por você, Wayne. Em todos esses anos que eu passei no estilo de vida gay, culpando a Deus por tudo de ruim na minha vida, sem dar-lhe crédito por nada de bom, eu não percebi que os meus pais e muita gente da minha família
continuavam a orar por mim. Uma das maneiras de Deus responder às nossas orações é deixar que a pessoa caia tão fundo, de forma que a única opção que lhe resta é olhar para cima. Foi apenas um bom tempo depois que o meu primo parou de abusar de mim, que eu comecei a considerar que talvez a minha mãe ainda fosse a mesma mãe de quando eu era pequena. Talvez ela ainda fosse a mesma. Chegou um dia que eu desabei. Eu estava chorando em meu quarto e ela subiu lá, me abraçou e disse: "Deixa eu te ajudar, por favor." Eu disse: "Você pode orar por mim? Eu preciso da sua ajuda." E ela disse: "Claro." Ela então me abraçou e começou a orar comigo. E ela disse: "Jesus, eu não sei como ajudar a Ana, mas o Senhor sabe, por favor, ajude-a." Ela me abraçava e eu só chorava. E ela chorava. E eu ainda não confiava nela completamente, mas se alguém podia orar por mim, era a minha mãe. Começou um desejo dentro de mim de saber quem era Deus e o que realmente acontece por trás das cenas, atrás das nuvens, sabe? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Então eu comecei a me envolver com diferentes religiões do mundo, especialmente a bruxaria, porque eu conseguia me identificar melhor com mulheres, sabe? E então, para mim era mais fácil imaginar Deus como uma mulher. E conforme eu aprendia aquelas coisas e entrava nessa jornada espiritual, a minha irmã via que tinha uma mudança. Lentamente, eu comecei a encontrar um terreno comum com ela. Começamos a ter mais contato e surgiu dentro de mim uma vontade de reconectar com a minha família. Quando eu tinha decidido rejeitar a Deus, de uma maneira, eu também tinha decidido rejeitar a minha família, já que minha mãe e minha irmã eram cristãs. Eu estava usando o secador de cabelos quando a minha irmã chegou e disse: "Mike, o senhor me disse para ir nessa série evangelística aqui e para te convidar também. Mas, senhor, ele não vai aceitar." Ainda assim, ela decidiu ir até mim e perguntar se eu queria ir. Não era nada sofisticado, era algo bem simples. É claro que eu não queria ir, mas eu olhei para ela e disse: "Tá bom, eu vou." Tinha uma pessoa em especial que eu via muito as características de Cristo nele. Sempre que a gente se esbarrava, conversava um pouco e ia embora, eu ficava lá pensando: eu não sei o que ele tem, mas eu também quero. E finalmente um dia eu decidi que iria para a igreja. Isso porque aquele homem iria palestrar e eu queria entender o que havia de especial nele. Quando ele começou a falar, ele disse desse jeito: "Hoje falaremos sobre a crucifixão." Ao final do sermão, o pregador fez um apelo. E lá estava eu, sentado na cadeira. Eu sabia que eu queria aceitar Jesus no meu coração naquela noite. Mas ao pensar em meu namorado e tudo o que tinha conquistado, e em meu vício sexual, eu pensei: eu não sou digno. Minha vida não tem conserto. E então, quando ainda estava sentado, o pregador disse para alguns de vocês hoje: esta será a última oportunidade de aceitar o Espírito em sua vida. Mas mesmo sentado, eu disse: Senhor, eu te entrego meu coração. Veja, sempre que eu pensava sobre Deus, eu pensava sobre luz, amor, alegria, paz, bondade. Só coisa boa. Pra mim, Deus era isso. Mas quando eu peguei a Bíblia e comecei a ler coisas sobre tribulação, pecado, lutas, sofrimento e crucifixão, dentro da minha cabeça não tinha como essas coisas se encaixarem com Deus. Quando eu pensei: qualquer coisa menos crucifixão, ele então disse o seguinte. E eu sei que alguns de vocês estão pensando: não, qualquer coisa menos esse assunto, que era exatamente o que eu tinha pensado. E aquilo chamou a minha atenção. Eu então disse: tá bom, Deus, acho que o senhor tem uma mensagem para mim hoje, eu vou ouvir. Em um dia, eu me sentei em minha cama e eu não sei
Não sei explicar. Mas o Espírito Santo estava lá. E aconteceu que eu fui tão inspirada e movida com aquela mensagem que eu passei o resto daquele dia lutando com Deus. Eu pensava dentro de mim, meu Deus, isso faz todo sentido. Eu entendi perfeitamente que há decisões que nos separam da luz e acabam nos forçando para as trevas. Esta foi uma das grandes lições que eu tinha aprendido pela natureza. Naquela época, isso fazia sentido para mim. Bem, eu conhecia a Bíblia e sabia que eu não estava agradando a Deus com a minha vida. Mas também sabia que tinha que ter uma solução para aquilo, porque Deus não criou esse mundo para nos deixar sem respostas. Eu então comecei a prestar atenção em Deus. E comecei a refletir no fato de que todos os meus amigos estavam mortos. Todos os meus amigos gays. Eu então comecei a pensar sobre o meu destino. Tá bom, Wayne, e agora? O que acontece a partir daqui? Como será o fim da sua história? Eu parei de simplesmente culpar a Deus e comecei a pensar. Comecei a usar a lógica. Como eu poderia ter nascido gay? Comecei a analisar a minha vida, tentando ligar os pontos, procurando uma razão para aquilo. E foi então que me lembrei do repetido abuso sexual que sofri quando criança. Eu finalmente percebi que havia sido desviado para esse caminho quando ainda era criança. O abuso que sofri foi o gatilho para tudo isso. Mas se fui conduzido para aquele caminho, não poderia ser conduzido para um outro? Lá estava eu, sozinho, sentado, tentando escutar a Deus. Ele então disse: "Você consegue me escutar agora? Por toda a sua vida, você me culpou por ter causado isso em você. Mas, Wayne, isso é culpa do pecado, do inimigo." Eu estava comprometido em um relacionamento para a vida toda. Nós nos amávamos muito. Mas conforme eu estudava e começava a amar Jesus cada vez mais, percebi que tinha que escolher um homem. Escolher entre esse homem cujo relacionamento Deus não aprovava e que era muito claro para mim, ou o homem Jesus que deu a vida por mim. Naquela noite, as minhas irmãs perguntaram: "O que você vai fazer com sua namorada?" E eu disse: "Nada, eu sou gay, eu sou assim." Eu já orei pedindo para Deus me mudar, para Ele me fazer diferente, mas Ele nunca me curou. Por isso, eu tenho certeza que eu sou gay. Eu nasci assim. Mas eu também sei que Jesus me ama. E na manhã seguinte eu fui batizado. Deus estava começando uma jornada comigo. Eu creio que Ele sabia que eu precisava entrar naquelas águas do batismo para começar esse comprometimento de segui-lo, de andar com Ele. Ele não me abandonaria em meio à minha confusão e jamais sairia do meu lado. É como se o diabo não me deixasse ir embora. Se ele não pudesse me atrapalhar, me iludir e me enganar, ele usaria violência. E aquele homem, por quem estava perdidamente apaixonado, se voltou contra mim. E quando tudo terminou, quando aquela experiência passou, eu me sentia como se tivesse acabado de sair de um acidente de carro. Deus não deixou que eu morresse. Ele me conduziu por meio do trauma. Ele deixou tudo aquilo acontecer para que eu finalmente entendesse com quem eu estava lidando. Eu percebi então que estava escravizado e que precisava de um milagre de libertação. E quando eu saí daquele relacionamento para aceitar o Senhor Jesus, eu nunca mais voltei atrás. Eu voltei para casa e, de repente, a realidade bateu à minha porta. Quer dizer então que nunca mais amarei alguém? Nunca mais terei uma pessoa para me abraçar e dizer que me ama? Nunca mais terei uma pessoa para abraçar e amá-la e me sentir amado? Eu amava Jesus e queria servi-lo de todo o coração, mas como ele podia me pedir tal coisa? Como ele podia me pedir para deixar uma coisa tão boa? Certo dia eu disse para uma das minhas amigas: "Se Deus realmente quer que eu desista,
de ser homossexual. Como ele espera que eu faça isso? Como? Eu sou assim. Como ele pode pedir isso? E ela disse: como você pode abrir mão de algo por alguém que você não conhece? Eu disse: eu conheço, mas ela disse: não, você já ouviu falar dele. Mas você não tem ideia de quem é Deus. Você não tem ideia de qual é o caráter dele. Você não sabe nada sobre ele. Você só sabe que ele criou o mundo e você está começando a compreender que ele não vai forçá-la a fazer nada que você não queira. Mas é só isso que você sabe. E aquilo abriu minha cabeça. Foi ali que eu entendi que Deus era muito mais do que aquilo que eu sabia sobre ele. Ainda tinha toda uma pessoa que eu não conhecia. E aquilo fez todo sentido. Como eu vou desistir de quem sou por alguém que eu não conheço? Eu sempre soube que Deus queria que eu fosse heterossexual. Como muitos, eu também fazia aquela oração: Senhor, me torne um hétero. Eu conheço tanta gente que já fez essa oração. Bem, mas Deus não me fez hétero. A culpa é dele, não é minha. Mas, sabe, foi como um raio caindo na minha cabeça. Deus não se resume na sua sexualidade. O inimigo tinha me convencido de que a minha identidade se resumia a sexo, de que os meus anseios e jornadas para me satisfazer sexualmente eram mais importantes do que a minha identidade no Senhor Jesus Cristo. Isso não tem que ver com persuasão sexual, mas em descobrir quem eu sou de acordo com o plano de Deus. Eu me lembro de ir até a minha cozinha e preparar um drink bem forte para mim. Eu então voltei para minha sala, me sentei com a minha bebida alcoólica, acendi um cigarro e abri a Bíblia para ler. Deus se encontrou comigo aonde eu estava. Mesmo tendo sido difícil como foi e, com certeza, não sendo perfeito, eu comecei um relacionamento com Jesus, mas minha cabeça estava uma grande confusão. Eu ia para a igreja, me sentia santo, mas logo depois eu passava na academia, entrava na sauna e fazia as coisas erradas e voltava para casa dizendo: e aí, Deus, você ainda me quer? Esse é o seu novo cordeirinho. Eu dizia para ele: pode falar, Deus, você ainda me quer? Porque ninguém mais quer, todo mundo me rejeita, todos acabam indo embora, o senhor vai também? E todas as vezes sua resposta era a mesma: eu ainda te amo, Mike. Levante-se. Caminhe comigo. Estamos nisso juntos. Foi somente depois que eu encontrei a resposta que eu estava buscando em Jesus Cristo que eu realmente comecei a experimentar satisfação. Aquela vida com Deus, com Cristo, de estar perto dele, era o suficiente para mim. E lá estava eu, de joelhos, ao pé da minha cama, dizendo: Deus, eu não entendo como o Senhor pode me perdoar. Como pode perdoar alguém que fez tantas coisas que te machucam? Eu sei que o Senhor não queria que eu fizesse essas coisas e nem que desperdiçasse a minha vida nisso. Eu dediquei a minha vida à busca de prazer, seja por meio das drogas, álcool ou sexo. Eu fiz tudo isso para me satisfazer e não para agradá-lo. E naquela altura eu já havia lido a Bíblia o suficiente para saber que o propósito de Jesus ao morrer na cruz foi pagar por tudo que eu havia feito. Mas ele disse: você é o meu filho. Eu não te condeno. Sabe por quê? Porque eu morri pelos seus pecados. Mas eu te peço que você se entregue a mim, pois eu posso te conduzir
por um caminho melhor do que esse. Eu derramei meu sangue por você, para te dar a vitória. Ela é sua. Eu a dou de graça. Tudo o que você tem a fazer é me dar o seu coração. Eu gostaria de dizer que depois do batismo, eu saí das águas e fui direto procurar uma mulher para namorar e me casar. Mas não foi assim que aconteceu e eu acho que qualquer um que tenha se batizado sabe que não é assim. Deus não deleta sua história e sua memória. Muitas pessoas acham que após as águas do batismo você sai de lá hétero. Isso acaba frustrando muita gente. Mas graças a Deus eu estava preparado para isso. Ele queria que eu entregasse essa questão da minha vida para ele, mas ela não se resumiria só nisso. O que ele queria é que nós começássemos a desenvolver um relacionamento íntimo, ele e eu, em todos os aspectos da vida. E, naturalmente, o sexo não era o meu único defeito. E simplesmente conseguir uma namorada ou uma esposa não seria uma confirmação de... olha, agora que eu tenho namorado, eu fui redimido. Certamente que não. E eu sei que tem muita gente me assistindo agora mesmo que sabe que o casamento não é um antídoto para pecados. Quando eu conto essa história para as pessoas, muitos me perguntam: Deus tirou de você a homossexualidade? E eu digo: não tirou. Eu falo com muita gente que me diz a mesma coisa. Eu orei por anos para que ele me tirasse isso, mas ele não tirou. Talvez ele queira que eu seja assim. Vai ver, ele me fez desse jeito. Se eu ainda sou tentado? Certamente que sim. A minha resposta para as pessoas que acham que eu não deveria ser mais tentado com isso é: você não é? Veja, seria justo se Jesus tirasse minhas tentações e não tirasse as suas? Eu tinha desistido de Deus porque Ele não retirou as minhas tendências, as minhas inclinações, as minhas tentações. Mas conforme estudava a Bíblia, entendi que Ele nunca prometeu que removeria as nossas tentações. Este não é o papel dele. Jesus veio para salvar o povo dele dos pecados. E ele prometeu que a sua graça é suficiente. Eu quero que todos aqueles que viveram muito tempo na cultura gay saibam que se você está tentando voltar para Cristo e fazer a vontade dele ao invés da sua tendência, pode ter certeza que alguém vai se meter no meio. Me refiro ao diabo. Ele não desiste fácil. Eu realmente fiz tudo o que podia. Eu tentei de tudo. Sabe, pode mentir pra mim. Eu não ligo. Minta pra mim. Diga que eu posso continuar com meu namorado e com Jesus ao mesmo tempo. Mas acontece que eu estava buscando a Jesus de todo o meu coração. Eu queria uma experiência com ele. Eu podia continuar com aquela vida. Mas eu não podia negar o fato de que a Bíblia diz que isso é pecado. Que me separa dele. Que danifica o meu relacionamento com ele. Com relação à palavra de Deus, a pergunta que deve ser feita é: seria este um relacionamento que agrada a Deus? Pois se basta apenas uma pessoa para apresentar o engano e você crê, você foi pego. Sabe, Deus nos deu a Bíblia para nos mostrar aonde é seguro pisar. Ele nos deu os seus mandamentos como instruções para nos resguardar, para ficarmos longe das coisas que só vão nos ferir e nos levar até a morte. As escolhas que fazemos na vida têm consequências. Jesus disse: sim, vocês serão tentados, mas eu não forço vocês a praticarem essas coisas. Quando praticamos essas coisas por muitos anos da nossa vida, isso acaba deixando em nós algumas cicatrizes. Pecado é escravidão. E qualquer coisa que Deus descreve como sendo escravidão, Ele não deseja que eu participe. E isso para que eu tenha a verdadeira liberdade. Cristo veio para preencher um abismo, para fazer uma ponte sobre o abismo que o pecado abriu entre nós e Deus, para que assim pudéssemos voltar para Deus, e assim termos a vida eterna por meio dele. Quando o visitante chega à minha igreja
Eu quero que ele se sinta em um lugar seguro para ouvir as palavras de Jesus. Nós nunca sabemos quando vai entrar uma pessoa em nossa igreja que está precisando desesperadamente de ajuda espiritual. E as nossas igrejas precisam ser um lugar seguro para essas pessoas, para guiá-las à cura, para guiá-las à vitória em Jesus Cristo. Chegou a hora de falarmos a respeito disso. É hora de oferecermos ajuda aos membros da igreja que sofrem com isso. Temos que oferecer ajuda às pessoas que sentem que precisam mudar suas vidas e querem superar essa questão. E é por isso que eu acredito que esse ministério seja tão importante. É uma coisa realmente incrível. Eu ainda me maravilho como o Senhor trabalhou na minha vida. Em apenas 1 ano após abandonar o meu estilo de vida gay, o Senhor acabou me conduzindo para o encontro de uma moça a quem conhecia desde a infância. E o Senhor nos uniu. Nós namoramos, noivamos e nos casamos. Eu orei fervorosamente para que o Senhor me desse uma segunda chance, para que eu tivesse uma nova família. Isso porque eu desperdicei o presente que Ele havia me dado no passado, quando eu ainda era jovem. E desde então, o Senhor me abençoou com 2 filhos lindos. Apesar de eu também me sentir atraída por homens, não significa que seja algo extremamente fácil para mim. Que eu simplesmente possa sair por aí, arranjar um namorado e me casar. Eu decidi que a sexualidade não vai ser mais o foco da minha vida. Me casar não será necessariamente o meu foco. O que eu realmente desejo agora é colocar a minha vida completamente nas mãos de Deus. É por isso que decidi que a minha vida não vai mais girar em torno da minha sexualidade. Eu ainda estou convencida de que a Bíblia é verdade. E se eu voltar à religião, eu só acreditaria na Bíblia. E eu não pretendo adaptar a Bíblia para se encaixar em minha vida. Se ela diz assim, então será assim. É o que eu vou fazer. Eu estou caminhando para um ponto no qual direi: quero que a minha vida se encaixe na Bíblia, o que significa que eu teria que abrir mão de muita coisa. Eu só não cheguei lá ainda. Para muitos homossexuais, voltar para Jesus e entregar a vida a Ele significa ficar sozinho pro resto da vida. Eu sei que muitos homossexuais ponderam sobre isso. E mesmo muitos heterossexuais dizem para eles: ora, isso não é justo. Mas acontece que essa tem sido a minha experiência desde que decidi voltar a caminhar com Jesus. Mas Jesus prometeu que nunca sairia de nosso lado, nunca nos abandonaria. Mas esse sentimento de solidão, mesmo nas horas mais escuras, não passa de uma mentira do inimigo, porque a grande verdade é que Jesus está bem ao seu lado. A minha experiência sempre foi pelo mesmo sexo. Nunca experimentei nada diferente. Mas minha orientação não está em meus desejos sexuais. Eu provavelmente vou lutar com atração pelo mesmo sexo pelo resto da vida. O que eu posso te afirmar é que sempre que eu me sinto inferiorizado, sempre que eu não me sinto homem, a atração pelo mesmo sexo acaba voltando. A tendência volta. Quando isso acontece, eu oro ao meu Pai. Eu me ajoelho e digo: Senhor, pode por favor me lembrar de que sou homem? Pode me lembrar novamente de que me criaste homem por uma razão? E ele responde imediatamente dizendo: sim, Mike, você é o meu garoto. Eu conto a minha história hoje porque tem muitas pessoas que vêm até mim dizendo: olha, eu não sou gay, mas a sua história foi para mim, porque você prega sobre entrega, sobre se entregar para Jesus Cristo, submeter-se a Ele e deixá-lo ter o controle sobre a sua vida. Então, hoje, enquanto eu me identifico como tendo uma nova vida em Cristo, eu tenho que dizer que a minha identidade é de uma nova criatura, conforme está em 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se qualquer homem está em Cristo, nova criatura é. É uma nova criação. Cristo é o Criador. Se estamos em Cristo, somos uma nova criatura, uma nova criação. O que era velho passou. Deus refaz todas as coisas.
Com relação ao argumento de que nascemos assim, Jesus apresenta uma contraposição a isso. Ele diz: bem, então nasça de novo. Temos que parar de culpar a nossa herança, ainda que você tenha nascido assim. Jesus veio para nos mostrar que podemos nascer de novo e começar de novo. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11, frequentemente a gente escuta de 9 a 10, que diz: você sabe quem será aceito no céu e quem não será. E fica claro pela Bíblia que homossexuais não entrarão no reino de Deus. Mas o verso 11 diz: assim eram alguns de vocês. Portanto, isso quer dizer que deve haver uma cura, deve existir uma compreensão, deve haver uma mudança. Mas que mudança é essa? De ser gay para hétero? Não. Quer dizer, permitir que Jesus entre em sua vida, desenvolver um relacionamento íntimo com Ele, conhecer a Ele e a sua vontade. Se Deus é o que eu li a respeito dele, tudo faz sentido. Deus é onisciente, amor, te aceita de volta. E é legal ter alguém que nunca vai te forçar a fazer nada. Mas que, caso eu queira fazer sua vontade, esteja disposto a me levantar, sacudir minha poeira e andar comigo. O que você está disposto a abandonar por Jesus Cristo? O que está disposto a abandonar para agradá-lo? O que está disposto a fazer para trazer glória ao seu nome? Se isso for muito para você, se você quiser mesmo se apegar a algo que não traga honra ao nome dele, ele não vai tomar isso de você, ele não vai forçá-lo a nada, mas apenas convidá-lo. É você quem decide. E sabe, isso é uma coisa muito interessante, porque apesar de ser verdade que nascemos pecaminosos, ainda assim temos o poder da escolha. Posso escolher Deus ou o meu próprio eu? É maravilhoso. Quando eu realmente comecei a me abrir, a me fazer vulnerável, mais do que qualquer período da minha vida, ao invés de rejeição, recebi aceitação, fui acolhido, amado, tive paz, segurança. Porque sabe de uma coisa? Agora que você sabe da minha história, alguém poderia simplesmente me dizer: Mike, você não passa de uma bicha. E sabe de uma coisa? Sem Jesus, você está certo. Eu seria isso mesmo. Mas em Jesus, eu sou algo completamente diferente. Eu não mereço o que Ele fez por mim. Eu nunca poderia ter merecido o que Ele me deu. Eu não consigo mudar minha tendência. Mas apesar dela, eu louvo a Deus a cada dia, porque Ele me deu algo muito mais valioso e superior do que isso. Algo que só Ele podia me dar. Tudo porque eu aceitei o sacrifício que o seu Filho, Jesus, fez por mim. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu sou o meu verdadeiro eu. The long battle is now behind. No more need to be brave. For though we walked through darkest night, now we walk into endless day. Can you hear the voice of Him singing as we come? Can you feel the love of Him calling His daughters and sons? Look at every glowing face, none tell of troubles or fears. For though we walk through thorny ways, now we walk through fields of flowers. Can you hear the voice of Him singing as we come? Can you feel the love of Him calling His daughters and sons? Look around everywhere to see His beauty without stain. For you, the Father
forever.